O silêncio na mansão dos Alencastro era uma coisa viva. Tinha peso e textura preenchendo os vãos entre os pilares de aroeira e a extensão fria do mármore travertino que cobria o chão. Era um silêncio arquitetado, tão deliberado quanto os jardins de Burle Marx, que se estendiam para além das paredes de vidro. Otávio Alencastro, aos 52 anos, era o arquiteto daquele silêncio, assim como era o arquiteto de sua própria fortuna, um império de soja e gado que se espalhava pelo coração do Brasil. Ele se movia por aquele silêncio com a autoridade de um soberano em seu domínio. Naquela manhã de agosto, o sol de Goiás entrava impiedoso pela vidraça da sala de café, desenhando um retângulo de luz ofuscante sobre a mesa de jacarandá. Otávio lia as cotações da Bolsa de Chicago em seu tablet, o rosto impassível, esculpido por anos de negociações brutais e pela exposição ao sol inclemente do cerrado. As linhas em sua testa eram como sulcos na terra seca, testemunhas de safras secas e triunfos. Ele era um homem feito de terra e números, de instinto e cálculo. Cada respiração sua parecia um ato de controle. Do outro lado da mesa, Beatriz, sua esposa, mexia uma colher de prata em sua xícara de porcelana com um gesto vago. O tilintar era o único som que ousava desafiar o silêncio de Otávio. Aos 45, Beatriz ainda carregava a beleza etérea que o havia cativado 20 anos antes. Uma beleza de herdeira paulistana, delicada e um tanto deslocada entre a brutalidade do agronegócio. Seus olhos, de um castanho claro, pareciam mirar algo muito além dos jardins, talvez um passado ou um futuro onde o silêncio não era uma arma. Ela usava um vestido de linho branco que parecia flutuar ao redor de seu corpo, uma aparição em sua própria casa. Pensei em irmos a Pirenópolis no próximo mês, disse Otávio, sem desviar os olhos do tablet. Sua voz era grave, com o timbre de quem está acostumado a dar ordens que não são questionadas. O festival de arte. Você gosta? Beatriz parou de mexer a xícara. O tilintar cessou. Piri? Sim, seria bom. Havia uma hesitação em sua voz, uma nota de surpresa que não passou despercebida por Otávio. Ele a conhecia cada inflexão, cada pausa. Ele as catalogava como um geólogo cataloga as camadas de uma rocha. Certo, vou pedir para a Cida organizar tudo. A pousada dos Pirineus, como sempre, ele concluiu, e o assunto estava encerrado. Ele voltou para os números, para o mundo tangível de lucros e perdas. O casamento deles havia se tornado um exercício de convivência pacífica, um contrato social mantido por conveniência e pela inércia dos anos. A paixão, se é que um dia existira naquela forma crua e descontrolada que os poetas descreviam, havia se transformado em um respeito distante, uma parceria funcional. Otávio lhe dava um mundo de luxo e segurança. Ela lhe dava a sofisticação, a linhagem, a anfitriã perfeita para os jantares com políticos e investidores estrangeiros. Era um acordo justo na lógica de Otávio, um bom negócio. Mas nos últimos meses ele notara uma nova camada no silêncio de Beatriz. Uma distração, um brilho secreto nos olhos quando ela pensava que ele não estava olhando. Ele sentia uma corrente subterrânea na casa, uma mudança sutil na atmosfera, como um animal que pressente a chegada da chuva. E Otávio Alencastro não havia construído seu império ignorando seus instintos. A suspeita começou como uma semente minúscula, uma fatura de cartão de crédito que chegou por engano em seu escritório particular, não no da administradora da casa. Uma compra elevada em uma galeria de arte de Goiânia que ele não reconhecia. Beatriz colecionava arte. Era seu refúgio, seu domínio. Ele nunca se opusera. Era uma despesa elegante, um investimento que valorizava o status da família, mas aquela transação específica era diferente. Tinha sido seguida nas semanas seguintes por outras, menores, mas recorrentes. Saques. Transferências de uma conta que ele lhe dera para pequenos caprichos. Otávio não era um homem de confrontos passionais. Explosões de ciúme eram para os fracos, para os que perdiam o controle. Ele era um estrategista. Ele observava, coletava dados e então agia com a precisão de uma colheitadeira guiada por GPS. Naquela mesma tarde ele fez uma ligação, não para Beatriz, mas para um homem chamado Guedes, um ex-policial de Brasília que agora prestava serviços de consultoria de segurança. A palavra privacidade foi usada com frequência.
Guedes era discreto, eficiente e caro. Otávio gostava das três qualidades. O pedido foi simples: um relatório completo sobre os gastos e atividades de Beatriz Alencastro nos últimos 6 meses, sem alarde, sem rastros. A espera foi a parte mais difícil. Por 2 semanas, Otávio manteve a rotina: o café da manhã silencioso, as reuniões na FEG, as visitas às fazendas em seu helicóptero. Ele observava Beatriz por sobre a borda de sua xícara, por sobre os relatórios de safra, tentando decifrar o enigma de seu sorriso vago. Ela parecia mais leve, quase eufórica às vezes. Falava sobre um novo artista que estava revolucionando a cena de Goiânia, um tal de Leonardo Matos, um pintor conceitual. Otávio ouviu o nome e o arquivou em sua mente, em um compartimento frio e escuro. O envelope pardo chegou em uma terça-feira. Guedes o entregou pessoalmente no escritório de Otávio, um espaço minimalista no último andar de um dos edifícios mais altos de Goiânia, com uma vista panorâmica da cidade que se estendia até a poeira dourada do horizonte. Guedes não disse nada, apenas pousou o envelope sobre a mesa de Otávio e se retirou. O silêncio que ficou era diferente do silêncio da mansão. Este era denso, pesado, cheio de fatos. Otávio esperou o sol se pôr. As luzes da cidade começaram a piscar lá embaixo, uma galáxia artificial que ele ajudara a construir. Com as mãos firmes, ele abriu o envelope. Dentro, não havia apenas extratos bancários, mas fotografias. As fotos eram de alta resolução, tiradas com uma teleobjetiva. A primeira mostrava Beatriz em um café no setor sul, rindo de uma forma que Otávio não via há anos. Uma risada aberta, sem as amarras da compostura. Sentado à sua frente, estava um homem mais jovem, talvez no final dos seus 20 anos, com cabelos escuros e desgrenhados, uma barba por fazer e uma intensidade nos olhos que a câmera capturara perfeitamente. Ele usava uma camiseta surrada e jeans manchados de tinta. Léo. Outras fotos mostravam os dois entrando em um galpão industrial, que o relatório identificava como o ateliê do artista. Havia fotos deles caminhando pelo Parque Flamboyant, conversando com uma proximidade que não deixava margem para dúvidas. A mais devastadora, no entanto, não era a mais íntima, mas a mais transacional. Uma foto de Beatriz em frente a uma loja de materiais de arte, entregando um envelope grosso para Léo. O relatório detalhava as transferências, os saques, o dinheiro que fluía da conta de caprichos de Beatriz para sustentar a vida e a arte daquele homem. Ela não estava apenas tendo um caso, ela o estava financiando. Estava sendo sua mecenas. Otávio olhou as fotos por um longo tempo, uma a uma. Ele não sentiu a explosão de raiva que um homem comum sentiria. O que ele sentiu foi algo muito mais profundo e gelado. Foi a ofensa de um estrategista ao ver seu território invadido, seus recursos desviados. Ela não havia apenas traído o casamento. Havia cometido uma insubordinação financeira. Havia usado o dinheiro dele, o fruto de seu trabalho, de seu sangue e suor, para comprar a afeição e a arte de outro homem. Era uma traição estética, uma rejeição a tudo o que ele era e representava. Ela havia trocado seu império de certezas tangíveis pela ilusão de autenticidade daquele artista de mãos sujas de tinta. Ele se levantou e caminhou até a enorme janela. A cidade pulsava lá embaixo, ignorante do drama que se desenrolava naquele Olimpo de vidro e aço. A vingança, ele decidiu, não seria um ato de destruição. Destruir era fácil, era bruto. Otávio era um construtor. Sua vingança seria um ato de aquisição. Ele não ia destruir o amante de sua esposa. Ia comprá-lo. Ele não ia expor a traição dela. Ia controlá-la. Ele pegou seu telefone e olhou novamente a foto do pintor. Léo, um artista conceitual. Um homem que vendia ideias, emoções. Otávio sorriu. Um sorriso fino e sem calor. Ele também era um homem de conceitos. E o conceito que acabara de se formar em sua mente era de uma beleza perversa. Ele seria o maior colecionador de todos. Colecionaria a arte, o artista e o segredo de sua esposa. Ele os colocaria todos em sua prateleira, onde pudesse observá-los, lustrá-los e ter a certeza de que lhe pertenciam. A viagem para Pirenópolis não era mais uma sugestão. Era o primeiro movimento no tabuleiro. O palco estava sendo montado. E naquela noite, ao chegar em casa, ele encontrou Beatriz no jardim, olhando a lua. Cida confirmou tudo para Piri, ele disse.
a voz perfeitamente calma. Vai ser bom para nós. Um novo começo. Beatriz se virou para ele e, pela primeira vez, Otávio viu o que havia por trás de seu sorriso. Culpa. E ele se deleitou com aquela visão. Era a primeira peça de sua nova coleção. A semana que se seguiu à chegada do envelope foi, para Otávio, um exercício de autocontrole magistral. Por fora, ele era o mesmo de sempre. O magnata decidido nos telefonemas para Chicago, o marido atencioso, ainda que distante, nos jantares silenciosos. Por dentro, no entanto, uma nova máquina havia sido ligada. Uma engrenagem fria e precisa que processava cada palavra de Beatriz, cada gesto, cada suspiro e os transformava em dados para sua estratégia. Ele agora era um caçador em seu próprio território, observando sua presa sem que ela soubesse que a caçada havia começado. Seu primeiro passo foi entender o inimigo, ou melhor, o ativo. Ele passou uma noite inteira em seu escritório, não olhando para as cotações, mas para a arte de Leonardo Matos. O site do artista era pretensioso e minimalista. Havia fotografias de suas obras, telas enormes manchadas com cores terrosas do cerrado, ocre, carmesim, sépia e riscadas com o que pareciam símbolos indecifráveis. Os títulos eram igualmente conceituais: Topografia da ausência, Coreografia do esquecimento, Silêncio geológico. Otávio lia as descrições com um desprezo divertido. O artista explora a efemeridade da memória através da desconstrução da paisagem, criando um diálogo entre o tangível e o metafísico. Bobagem. O que ele via eram manchas de tinta, uma tentativa desesperada de parecer profundo. Mas ele também via algo mais. Via a moeda daquele universo. A moeda não era a beleza, era a narrativa. A história que se contava sobre a arte era mais importante que a própria arte. E Otávio era um mestre em controlar narrativas. Ele clicou na seção Críticas. Havia algumas notas em blogs de arte locais elogiando a força visceral e a honestidade brutal de Léo. Um crítico o chamava de a nova voz do Centro-Oeste. Otávio sorriu. A voz era nova, mas a história era velha como o mundo. O artista faminto, a patrona rica e entediada. O que o surpreendeu foi a ambição de Léo. Em uma entrevista, ele falava de seu grande projeto, uma série de 12 painéis monumentais chamada Ciclos do Fogo, sobre as queimadas e o renascimento do Cerrado. Era um projeto que, segundo ele, exigiria um investimento e um espaço que estavam além de suas posses atuais. Ele precisava de um mecenas. A palavra brilhou na tela do computador. Mecenas. Beatriz estava brincando de ser uma, com seu dinheiro. Otávio sentiu uma onda de fúria gelada, mas a suprimiu imediatamente. A raiva era um luxo que ele não podia se permitir. Ela nublava o julgamento. Em vez disso, ele transformou a fúria em combustível. Beatriz lhe dera o mapa do tesouro, ou melhor, o manual de instruções do brinquedo. Na manhã seguinte, ele convocou sua assistente pessoal, Cida, uma mulher de meia idade, extremamente eficiente e com a discrição de um monge. Cida, sobre a viagem a Pirenópolis, ele começou folheando uns papéis em sua mesa para manter a aparência de casualidade. Quero que você investigue a programação do Festival de Arte. Descubra quais galerias estarão expondo, quais artistas. Especificamente, quero tudo o que encontrar sobre um pintor chamado Leonardo Matos. Cida anotou o nome em seu bloco sem piscar. Leonardo Matos. Algo mais, senhor? Sim. Quero que prepare um dossiê. Biografia, exposições anteriores, preços de mercado, críticas. Quero saber mais sobre o trabalho dele. Beatriz tem se interessado e eu gostaria de surpreendê-la. A mentira saiu de seus lábios com uma facilidade assustadora. Ele se tornara um ator talentoso em seu próprio teatro de vingança. Claro, senhor. O dossiê estará em sua mesa até o final do dia. Enquanto Cida trabalhava, Otávio se dedicou à segunda fase de seu plano, a sedução de sua própria esposa. Ele precisava garantir que ela fosse para Pirenópolis, não como uma prisioneira, mas como uma participante voluntária, cega para a armadilha que a esperava. Naquela noite, ele chegou em casa mais cedo. Em vez de se trancar no escritório, foi até a adega e escolheu um peramanca, o vinho tinto português que eles haviam bebido em sua lua de mel. Encontrou Beatriz na biblioteca, lendo um livro de poesia. O ar estava pesado com o cheiro de papel antigo e do perfume dela.
Ele serviu 2 taças. Um brinde, disse ele, estendendo uma para ela. Beatriz o olhou, a surpresa suavizando seus traços. A quê? A nós, a Pirenópolis, a tentar coisas novas. Ele a encarou, forçando um calor em seus olhos que não sentia. Sei que estive distante, Bia. O trabalho consome, mas eu quero mudar isso. Quero me interessar mais pelas suas coisas, pela sua arte. Era a isca perfeita. Ele estava falando a língua dela, entrando em seu mundo. Beatriz corou levemente, um rubor que poderia ser de prazer ou de culpa. Talvez ambos. Otávio, eu... Não diga nada. Ele a interrompeu suavemente. Apenas vamos. Vamos respirar aquele ar, andar por aquelas ruas de pedra. Quem sabe, podemos nos reencontrar lá. Ela bebeu o vinho, os olhos fixos nos dele por sobre a borda da taça. Ele podia ver a batalha em sua mente, a esperança lutando contra a desconfiança, a culpa lutando contra o alívio. No final, o desejo de acreditar venceu. Era sempre assim. As pessoas acreditavam no que queriam que fosse verdade. Sim, ela disse, com a voz um pouco embargada. Vamos nos reencontrar lá. Naquela noite na cama, ela se aproximou dele, um gesto que não fazia há meses. Seu corpo estava tenso, mas ele a abraçou, desempenhando o papel do marido arrependido com perfeição. Enquanto sentia a respiração dela em seu peito, ele olhava para a escuridão do quarto. O rosto uma máscara de serenidade. A mente, no entanto, estava a quilômetros de distância em Pirenópolis, movendo as peças no tabuleiro. O dossiê que Cida preparou era impecável. Léo era filho de professores universitários de Jataí. Havia abandonado a faculdade de arquitetura para se dedicar à pintura. Morava em um apartamento alugado no setor sul e trabalhava no galpão industrial que Otávio vira nas fotos. Não tinha dívidas, mas também não tinha patrimônio. Vivia de vendas esporádicas e, nos últimos meses, principalmente da generosidade de Beatriz. O relatório confirmava: ele estaria em Pirenópolis, participando de uma exposição coletiva em uma pequena galeria chamada Alma da Terra. Otávio estudou o mapa da cidade. A galeria ficava a 2 quadras da pousada dos Pirineus. A coincidência era perfeita demais para ser coincidência. Beatriz, sem saber, estava ajudando a tecer a teia. O plano de Otávio era simples em sua concepção, mas complexo em sua execução. Não se tratava apenas de dinheiro. Qualquer um poderia comprar um quadro. Otávio precisava comprar a alma do artista. Ele precisava se tornar a pessoa que Léo mais admirava e, ao mesmo tempo, mais temia. Ele precisava falar sobre o projeto dos Ciclos do Fogo, como se fosse a única pessoa no mundo que compreendesse a genialidade da ideia. Ele ofereceria a Léo não apenas dinheiro, mas validação, legitimidade, a chance de realizar a obra de sua vida. E ele faria tudo isso na frente de Beatriz. Ela seria forçada a assistir, a aplaudir, enquanto ele seduzia seu amante com a única coisa que ela não podia lhe dar: poder. Ela lhe dava um auxílio secreto, um romance clandestino. Otávio lhe daria o mundo. A comparação seria esmagadora. Nos dias que antecederam a viagem, a atmosfera na mansão mudou. Uma falsa leveza se instalou. Otávio trazia flores para Beatriz, perguntava sobre o livro que ela estava lendo, comentava sobre artigos de arte que Cida imprimia para ele. Ele estava construindo uma ponte para o território dela, e ela, desesperada por acreditar em uma reconciliação, o deixava entrar. Uma noite, enquanto jantavam, ele mencionou o nome casualmente. Cida me mostrou o trabalho daquele rapaz que você comentou, Léo Matos. É interessante, tem força. Aquele projeto sobre o cerrado, Ciclos do Fogo, é ambicioso. Beatriz engasgou com o vinho. Seus olhos se arregalaram, uma mistura de pânico e surpresa. Você pesquisou sobre ele? Claro, disse Otávio com um sorriso tranquilo. Eu disse que queria me interessar mais pelas suas coisas. Ele estará em Pirenópolis, não é? Talvez devêssemos visitar a exposição dele. Quem sabe comprar uma peça para a nossa coleção. O rosto de Beatriz ficou pálido. A ideia de Otávio, seu marido, o homem que ela estava traindo, e Léo, seu amante, no mesmo espaço discutindo sua arte, era um pesadelo que ela nunca ousara imaginar. Mas como ela poderia recusar? Ela mesma havia elogiado o artista. Otávio estava apenas sendo o marido atencioso que ela tanto desejara. Ela estava presa em sua própria mentira. Sim, claro.
ela conseguiu dizer. Seria ótimo. Otávio ergueu a taça. Ótimo, ele repetiu. Será uma viagem inesquecível. Ele a observou lutar para compor um sorriso, o pânico dançando em seus olhos. E ele soube, com uma certeza fria e absoluta, que sua máquina de vingança estava perfeitamente calibrada e pronta para funcionar. A viagem para Pirenópolis não seria um novo começo. Seria o fim do segredo dela e o começo de seu cativeiro. A viagem para Pirenópolis começou sob o céu azul e impiedoso de setembro. O ar dentro da Land Rover de Otávio era gelado pelo ar-condicionado, criando uma bolha de conforto artificial contra a paisagem seca e poeirenta do cerrado que passava pelas janelas. Otávio guiava com a mesma eficiência calma com que geria seus negócios. As mãos no volante de couro, os olhos fixos na estrada. Ao seu lado, Beatriz estava rígida. Cada quilômetro que os aproximava de Pirenópolis aumentava a tensão em seus ombros. Ela olhava a vegetação retorcida do cerrado, as árvores baixas e de casca grossa, e via um reflexo de seu próprio estado de espírito. Uma beleza áspera, cheia de espinhos e segredos, e sobrevivendo em um ambiente hostil. Ela havia concordado com aquela viagem em um momento de fraqueza e culpa, seduzida pela promessa de reconciliação de Otávio. Agora, a realidade da situação a sufocava. A possibilidade de um encontro entre Otávio e Léo era um desastre iminente, uma colisão de dois mundos que ela mantivera cuidadosamente separados. Você está quieta, disse Otávio, a voz quebrando o silêncio do carro. Apenas apreciando a paisagem, ela mentiu. Faz tempo que não fazemos essa viagem. É verdade. Ele fez uma pausa, calculada. Estou ansioso para ver essa galeria. Alma da Terra. O nome é bom, tem autenticidade. Ele usou a palavra como um cirurgião usa um bisturi, com precisão, sabendo exatamente onde cortar. Beatriz sentiu uma pontada de náusea. Autenticidade era a palavra que ela usava para descrever Léo para si mesma. Ele era seu antídoto para o mundo estéril e corporativo de Otávio. E agora, seu marido estava se apropriando da palavra, esvaziando-a de seu significado, transformando-a em apenas mais um item em sua lista de compras. Quando entraram nas ruas de pedra de Pirenópolis, a cidade parecia vibrar com a energia do festival. Bandeirolas coloridas estavam penduradas entre os casarões coloniais. Galerias improvisadas haviam surgido em todas as portas. Artistas, turistas e locais se misturavam em um fluxo animado de conversas e risos. Para Beatriz, no entanto, a atmosfera festiva era sinistra. Cada rosto na multidão poderia ser o de Léo. Cada esquina representava um risco. A pousada dos Pirineus era um refúgio de luxo e tranquilidade, com jardins exuberantes e uma piscina de pedra que parecia um lago natural. Otávio havia reservado a melhor suíte, com uma varanda privativa que dava para a serra. Era um cenário de romance, mas para Beatriz parecia uma cela com uma bela vista. Enquanto desfaziam as malas, Otávio agia com uma normalidade desconcertante. Ele pendurou seus paletós de linho, alinhou seus sapatos, criou uma pequena ilha de ordem em meio ao caos dos sentimentos dela. Vamos dar uma volta pela Rua do Lazer antes do jantar? Ele sugeriu. Tomar um drink e sentir o clima da cidade. O coração de Beatriz disparou. A Rua do Lazer era o epicentro da vida social de Piri. Era o lugar mais provável para um encontro acidental. Estou um pouco cansada da viagem, Otávio. Talvez seja melhor ficarmos por aqui. Besteira. Um pouco de ar fresco vai te fazer bem. Ele não estava pedindo, estava informando. Ele a beijou na testa, um gesto paternalista que a fez se sentir como uma criança sendo levada para um castigo. Esteja pronta em 20 minutos. 20 minutos depois, eles caminhavam lado a lado pelas pedras irregulares da Rua do Lazer. O sol do final da tarde pintava as fachadas dos casarões com tons de dourado e laranja. Beatriz mantinha a cabeça baixa, os olhos varrendo o chão, tentando se tornar invisível. Otávio, ao contrário, parecia absorver tudo, os olhos atentos, o rosto relaxado. Ele era o predador, completamente à vontade em seu novo território de caça. Eles se sentaram em um café charmoso, com mesas na calçada. Otávio pediu um uísque. Beatriz, uma água com gás. Ela mal conseguia engolir. E então, aconteceu. Ele surgiu do outro lado da rua, saindo de uma pequena galeria. Léo,
Ele estava ainda mais magnético pessoalmente do que nas fotos de Guedes. A luz do sol realçava os tons de castanho em seu cabelo. Ele caminhava com a ginga de quem não tem pressa, de quem está em paz com o mundo. Ele não os viu. Passou direto pelo café, absorto em seus próprios pensamentos. Beatriz prendeu a respiração. Seu corpo inteiro gelou. Ela sentiu os olhos de Otávio sobre si, mas não ousou encará-lo. Interessante, disse Otávio, a voz baixa e controlada. Ele tomou um gole de seu uísque. Aquele não é o seu protegido? A palavra protegido a atingiu como um tapa. Ela finalmente ergueu os olhos para o marido. O rosto dele era uma máscara de curiosidade inocente, mas seus olhos brilhavam com um triunfo frio e sombrio. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia de tudo. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Beatriz. A viagem, a conversa sobre arte, a falsa reconciliação, tudo era uma farsa. Uma peça de teatro elaborada. E ela era a protagonista involuntária. Eu não sei de quem você está falando. Ela gaguejou. A negação inútil, patética. Otávio sorriu. Foi um sorriso terrível, que não chegou aos seus olhos. Vamos, Bia. Não se faça de desentendida. Leonardo Matos. O futuro da arte do Centro-Oeste. Ele se levantou, colocando algumas notas sobre a mesa. Sabe, acho que a sorte está do nosso lado. A galeria dele é logo ali. Vamos fazer uma visita. Quero conhecer o homem por trás daquelas manchas de tinta. Ele estendeu a mão para ela. Era um convite e uma ordem. Recusar seria confessar. Aceitar seria caminhar para a própria execução. Tremendo, ela pegou a mão dele. Sua pele estava fria como mármore. A Galeria Alma da Terra era um espaço pequeno e rústico, com paredes de adobe e vigas de madeira expostas. Havia apenas 3 obras de Léo na parede, mas elas dominavam o ambiente. Eram enormes, caóticas e Beatriz tinha que admitir, poderosas. Ao vivo, as cores pareciam saltar da tela. A textura da tinta era quase uma escultura. Léo estava no fundo da galeria, conversando com a dona. Quando ele os viu entrar, seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo ao ver Beatriz. Mas a confusão rapidamente deu lugar a um sorriso curioso quando ele viu o homem que a acompanhava. Beatriz sentiu que ia desmaiar. O ar da galeria estava impregnado com o cheiro de tinta a óleo e terebintina, o cheiro do ateliê de Léo, o cheiro de sua vida secreta. Agora, aquele cheiro se misturava ao perfume caro de Otávio, criando uma combinação sufocante. Otávio soltou a mão dela e caminhou em direção a Léo, a mão estendida. Ele se movia com a confiança de quem está acostumado a ser o homem mais importante em qualquer sala. Leonardo Matos, é um prazer. Sou Otávio Alencastro e esta é minha esposa, Beatriz. Léo apertou a mão de Otávio, o olhar passando dele para Beatriz, a pergunta silenciosa em seus olhos. Beatriz forçou um sorriso que pareceu rachar seu rosto. Olá, Léo. Que coincidência encontrá-lo aqui. Otávio Alencastro, repetiu Léo, o nome obviamente o impressionando. O prazer é todo meu. Beatriz, que surpresa. Minha esposa é uma grande admiradora de seu trabalho, disse Otávio, colocando um braço possessivo ao redor dos ombros de Beatriz. Ela enrijeceu com o toque. Ela fala de você há semanas. Quando soubemos que estaria no festival, eu insisti que viéssemos. Eu precisava ver com meus próprios olhos o artista que tanto a encantou. Cada palavra era uma faca, girando lentamente na ferida. Otávio estava se apresentando como o marido devotado, o patrono interessado, enquanto a humilhava e a aterrorizava em silêncio. Léo, alheio ao drama subterrâneo, sorriu, lisonjeado. Fico honrado. Por favor, fiquem à vontade. Otávio caminhou até a maior das telas. Topografia da ausência. Ele a examinou por um longo tempo, a cabeça inclinada. Beatriz e Léo ficaram parados, esperando o veredito, como 2 réus diante de um juiz. É sobre o vazio, não é? Disse Otávio finalmente. O que a terra se lembra depois que nós a exploramos e a abandonamos. A memória da cicatriz. Léo ficou visivelmente impressionado. Exatamente. O senhor tem um olhar apurado. Eu entendo de terra. E de cicatrizes, disse Otávio, virando-se para encará-lo. Havia um brilho perigoso em seus olhos. Gostaria de conversar mais sobre seu trabalho, sobre seu projeto, Ciclos do Fogo, talvez durante o jantar. Se não tiver outros planos, é claro. Nós o convidamos. Beatriz sentiu o sangue fugir de seu rosto. Um jantar. Os 3.
Era a mais requintada das torturas. Léo olhou para Beatriz buscando alguma pista. Ela manteve o rosto inexpressivo, um esforço hercúleo. Para Léo, aquele era o convite de uma vida. Um dos homens mais ricos do Brasil estava interessado em seu trabalho. Era a chance que ele esperava. Eu adoraria, disse Léo, o sorriso se alargando. Seria uma honra, Sr. Alencastro. Otávio, por favor. Otávio sorriu, o sorriso do predador que acaba de encurralar a presa. Nos vemos às 9, então, no restaurante da pousada. Beatriz e eu estaremos esperando. Ele guiou Beatriz para fora da galeria, o braço ainda firmemente em seus ombros. Assim que a porta se fechou, cortando o cheiro de tinta, ela se soltou dele, ofegante. "O que você está fazendo?" Ela sussurrou, a voz trêmula de fúria e medo. "Estou me interessando pela sua arte, querida." Ele respondeu a calma dele, tornando-a ainda mais desesperada. "Não era isso que você queria?" Ele começou a caminhar de volta para a pousada, deixando-a para trás, parada no meio da rua de pedras. O sol poente lançava sua sombra longa e escura sobre ela, e Beatriz entendeu que a armadilha não estava mais sendo montada. Ela já havia se fechado. O restaurante da pousada dos Pirineus era um estudo em elegância rústica. Mesas de madeira de demolição, iluminadas pela luz suave de velas, estavam dispostas em um pátio interno, sob um céu estrelado e límpido. O som suave de um violão tocando bossa nova se misturava ao coachar dos sapos nos jardins ao redor. Era um cenário projetado para o romance, para conversas íntimas. Naquela noite, para Beatriz, era uma câmara de tortura. Ela estava sentada ao lado de Otávio, o corpo tão tenso que seus músculos doíam. Ela havia escolhido seu vestido com o cuidado de quem escolhe uma armadura, um modelo preto, simples, de seda, que a cobria até o pescoço. Era uma tentativa de se proteger, de se esconder, mas ela se sentia completamente exposta sob o olhar divertido e calculista de seu marido. Otávio, por outro lado, estava perfeitamente relaxado. Ele havia trocado a camisa de linho do dia por uma polo azul marinho, que realçava seu bronzeado e a aparência de poder casual. Ele bebericava seu uísque e examinava a carta de vinhos como se aquela fosse a noite mais normal de sua vida. A normalidade dele era o que a desequilibrava. Era a calma do olho do furacão. Léo chegou pontualmente às 9. Ele havia trocado a camiseta manchada de tinta por uma camisa de botão branca, um pouco amassada, e parecia um tanto desconfortável no ambiente sofisticado. Seus olhos encontraram os de Beatriz por um instante, um flash de incerteza e pergunta, antes de se fixarem no anfitrião. "Boa noite", disse ele, a voz um pouco nervosa. "Léo, sente-se, por favor", disse Otávio com um sorriso acolhedor. Ele gesticulou para a cadeira em frente a eles, posicionando Léo exatamente onde ele podia ver tanto o marido quanto a esposa. O tabuleiro estava completo. Estávamos justamente escolhendo o vinho. Alguma preferência? Um Malbec argentino, talvez? Para combinar com a força do seu trabalho. Léo corou com o elogio. "O que o senhor escolher estará ótimo." Otávio fez o pedido ao sommelier com a autoridade de quem entende do assunto. A conversa inicial foi trivial, orquestrada por Otávio. O tempo em Pirenópolis, a história da cidade, a qualidade da comida local. Beatriz permanecia quase em silêncio, respondendo com monossílabos quando diretamente interpelada. Ela era uma espectadora fantasma em seu próprio drama. Quando o vinho chegou e as taças foram servidas, Otávio inclinou-se para a frente, o rosto sério, a máscara social dando lugar à do homem de negócios. "Léo, vou ser direto. Fiquei impressionado com o que vi hoje. Não apenas com as telas, mas com o conceito por trás delas." Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. "Beatriz me falou do seu grande projeto. Ciclos do Fogo. Conte-me sobre ele." Léo se ajeitou na cadeira, os olhos brilhando de entusiasmo. Era o assunto que dominava sua vida, sua paixão. Ele começou a falar, a princípio com hesitação, depois com uma eloquência crescente. Ele descreveu os 12 painéis, cada um representando um estágio do fogo no cerrado. A seca, a primeira faísca, o incêndio avassalador, a terra negra e fumegante, as cinzas, e então, o milagre das primeiras chuvas, os brotos verdes rompendo o carvão, a explosão de flores do ipê. "Não é sobre destruição", disse Léo, a voz vibrando. "É sobre a necessidade do fogo, sobre como a vida no cerrado depende dessa catarse violenta para se renovar."
É um paradoxo, uma metáfora para tudo. Beatriz ouvia, o coração apertado. Ela amava quando ele falava assim. Era essa paixão, essa capacidade de ver o mundo em camadas de significado que a havia atraído. E agora, ele estava oferecendo essa paixão de bandeja para Otávio, o homem mais pragmático e antimetafórico que ela conhecia. Otávio ouviu com uma atenção inabalável, sem interromper. Ele não olhava para Léo, mas para Beatriz. Ele observava cada reação dela, cada brilho de admiração em seus olhos, cada pequeno sorriso involuntário ao ouvir a voz de seu amante. Ele estava medindo a profundidade do sentimento dela, e a cada palavra de Léo, a determinação de Otávio se solidificava. Quando Léo terminou, um silêncio se instalou. O som do violão parecia distante. É genial, disse Otávio finalmente. A palavra vinda dele tinha o peso do ouro. É mais do que arte. É um documento. É um legado. Mas é um projeto que morreria sem o combustível certo. Combustível? Perguntou Léo, confuso. Dinheiro, meu rapaz, e espaço, e tempo. Otávio tomou um gole de seu vinho. Nenhum artista cria no vácuo. Michelangelo teve os Médici. Você... Ele deixou a frase inacabada, um convite aberto. O rosto de Léo se iluminou com uma compreensão súbita e esperançosa. Ele olhou para Beatriz, como se buscasse permissão para sonhar. Beatriz baixou os olhos para o prato. Ela se sentia cúmplice de uma farsa cruel. Os pratos chegaram, interrompendo o momento. Pato com pequi para Otávio, risoto de baru para Beatriz, peixe na folha de bananeira para Léo. A comida era extraordinária, mas para Beatriz tinha gosto de cinzas. Enquanto comiam, Otávio mudou de tática. Ele começou a falar de sua própria vida, de como ergueu seu império do nada. Ele não falou com arrogância, mas com a simplicidade de quem narra fatos. Ele falou da terra, do risco, da disciplina, da visão de transformar um pedaço de cerrado em uma das maiores produtoras de grãos do mundo. Ele estava sutilmente traçando um paralelo entre eles. Ele e Léo, dois criadores, dois homens de visão, cada um em seu campo. As pessoas veem uma plantação de soja e pensam que é simples, disse Otávio. Elas não veem a ciência, a logística, a aposta contra o clima, contra o mercado. É uma tela em branco de 1000 hectares. Todo ano você pinta uma nova safra. E o fogo, eu entendo de fogo. Eu o uso para limpar a terra, para prepará-la. É uma ferramenta, violenta, mas necessária, assim como no seu projeto. Ele havia se apropriado da metáfora de Léo, traduzindo-a para sua própria linguagem. Ele estava mostrando a Léo que eles não eram tão diferentes, que ele, Otávio Alencastro, o barão do agronegócio, compreendia sua alma de artista melhor do que ninguém. Beatriz sentiu um calafrio. Otávio era um sedutor. Ela havia se esquecido disso. Ele não seduzia com flores ou poesia, mas com poder, com a promessa de realizar os sonhos mais profundos de uma pessoa. Foi assim que ele a conquistou, prometendo um mundo onde ela nunca mais se sentiria insegura. E agora, ele estava usando a mesma arma contra o homem que era o seu refúgio daquele mundo. Um projeto como os Ciclos do Fogo não pode ser feito em um galpão barulhento no meio da cidade, continuou Otávio. Precisa de silêncio, de imersão, precisa do próprio cerrado como testemunha. Léo ouvia hipnotizado. Otávio estava verbalizando os desejos que ele mal ousava admitir para si mesmo. A sobremesa chegou. Pamonha assada com sorvete de queijo, uma iguaria local. Sabe, Léo, disse Otávio, provando uma colherada, eu tenho uma propriedade a uns 30 quilômetros daqui, no meio do nada, com uma vista para a serra que faria um homem chorar. Há um antigo paiol de café lá, de pedra, com a luz perfeita. Tenho pensado em transformá-lo em algo inspirador. Um ateliê, talvez. O queixo de Léo caiu. Beatriz fechou os olhos. A armadilha estava se tornando mais elaborada, mais irresistível. Amanhã de manhã, disse Otávio, como se a ideia tivesse acabado de ocorrer. Por que não visitamos a sua exposição com calma? Quero ver o resto do seu trabalho. E depois podemos conversar mais sobre isso. Sobre o futuro. Ele ergueu a taça. Aos futuros projetos. Léo, com os olhos brilhando, ergueu a sua. Aos futuros projetos. Otávio olhou para Beatriz. Ela não teve escolha. Lentamente, como se a taça pesasse 1 tonelada, ela a ergueu. O cristal tilintou. O som, no silêncio do pátio,
pareceu o de uma sentença sendo selada. O jantar terminou. Léo se despediu efusivo em seus agradecimentos, a mente claramente voando com as possibilidades. Otávio apertou sua mão com firmeza. Até amanhã, rapaz. Descanse bem. O dia será produtivo. Enquanto caminhavam de volta para a suíte, sob o manto de estrelas, Beatriz finalmente falou, a voz baixa, cheia de um veneno que ela não sabia que possuía. Você se divertiu? Otávio parou e se virou para ela. A luz da lua banhava seu rosto, acentuando as linhas duras. Ele não sorria mais. A diversão, ele disse, a voz gelada, está apenas começando. Ele a deixou ali na escuridão e continuou para o quarto. Beatriz ficou para trás, abraçando o próprio corpo, tremendo no ar quente da noite. Ela havia sido a caçadora, buscando emoção e autenticidade fora de seu casamento. Mas agora, ela sabia a verdade. Ela nunca fora a caçadora, sempre fora a isca. A manhã seguinte, nasceu com uma luz clara e cortante, típica do Planalto. O ar estava fresco e cheirava a terra e a jasmim. Para Beatriz, parecia o cheiro de um dia de execução. Ela mal dormira, repassando o jantar da noite anterior em sua mente, cada palavra de Otávio, cada olhar, cada sorriso calculado. Ela se sentia como se tivesse sido dissecada viva, a alma exposta em uma mesa de jantar. Otávio, ao contrário, acordou revigorado. Ele fez sua rotina de exercícios na varanda, os músculos se movendo com uma energia contida. Ele era um homem com um propósito, e isso o alimentava. No café da manhã, ele estava expansivo. Falou sobre os planos para o dia, sobre a beleza de Pirenópolis, como se a tensão da noite anterior nunca tivesse existido. Beatriz comia em silêncio, a comida sem gosto em sua boca. Ela estava presa em um roteiro que ele escrevera, e seu único papel era o de coadjuvante silenciosa. Eles encontraram Léo na Galeria Alma da Terra às 10 da manhã. Ele já os esperava, o rosto ansioso e cheio de uma energia nervosa. Ele havia trazido mais algumas de suas obras menores, que estavam encostadas na parede. Bom dia, disse Otávio, com um aperto de mão firme. Pronto para nos mostrar seu universo? O que se seguiu foi uma performance. Léo, apaixonado, guiava-os por cada uma de suas telas, explicando os conceitos, as técnicas, a emoção por trás de cada pincelada. Ele falava da paleta de cores do cerrado, do uso de pigmentos naturais misturados a tinta a óleo, da busca por uma identidade visual que fosse genuinamente brasileira, genuinamente goiana. Otávio ouvia com uma atenção que parecia sincera. Ele fazia perguntas inteligentes sobre a composição, a influência de Ciron Franco, a tensão entre o abstrato e o figurativo. Ele estava desarmando Léo completamente, fazendo-o acreditar que havia encontrado não apenas um patrono, mas uma alma gêmea intelectual. Beatriz assistia a tudo de uma distância segura, encostada no batente da porta. Cada quadro que Léo descrevia era uma memória para ela. Ela se lembrava da tarde em que ele pintou a mancha ocre em silêncio geológico, depois de uma caminhada pela Chapada dos Veadeiros que eles fizeram juntos. Lembrava-se da frustração e da alegria dele ao finalizar Coreografia do Esquecimento. Aquelas telas não eram apenas objetos para ela, eram páginas de seu diário secreto. E agora, Otávio estava folheando aquele diário, com um interesse clínico e predatório. Depois de examinar todas as obras, Otávio parou no centro da pequena galeria. Ele cruzou os braços, o olhar varrendo as paredes. A dona da galeria e Léo prenderam a respiração. Quanto? Disse Otávio, a palavra caindo como uma pedra no silêncio. A dona da galeria, uma mulher chamada Helena, hesitou. Bem, a topografia da ausência está avaliada em 50 mil. As outras variam. Não, Otávio a interrompeu, sem tirar os olhos das telas. Quanto por tudo? Todas as peças dele que estão aqui, e as outras que ele mencionou que estão no ateliê em Goiânia. Eu quero a coleção inteira, quero exclusividade. O queixo de Léo caiu. Helena ficou pálida. Beatriz sentiu o ar faltar em seus pulmões. Aquilo não era uma compra, era uma anexação. Senhor Alencastro, eu não sei, gaguejou Léo. Algumas dessas peças eu não pretendia vender. Otávio finalmente se virou para ele. Seu olhar era intenso e irresistível. Todo artista sonha em ter sua obra reunida, vista como um corpo coeso, não é? Fragmentada em coleções particulares, ela perde a força.
Eu não estou comprando decoração, Léo. Estou investindo em um legado, o seu legado. Ele caminhou até Léo e colocou uma mão em seu ombro. Pense nos ciclos do fogo. Para fazer aquilo, você precisa de paz, de segurança. Não pode se preocupar em vender uma tela aqui e outra ali para pagar o aluguel. Você precisa ser livre para criar. Ele estava oferecendo a Léo a fantasia máxima de todo artista. E, ao mesmo tempo, estava colocando a coleira em seu pescoço. 250 mil, disse Otávio, agora se dirigindo a Helena. Por tudo o que ele tem aqui no ateliê. E a partir de hoje, a Galeria Alma da Terra terá exclusividade na representação de Leonardo Matos, comissionada pela Fundação Alencastro, que vamos criar. Era um cheque-mate. Ele não estava apenas comprando a arte, estava comprando a representação, o futuro, a carreira inteira de Léo. Léo olhou para Beatriz, os olhos arregalados, uma mistura de êxtase e pânico. Ele buscava a aprovação dela, a confirmação de que aquilo era real. Beatriz, sentindo o olhar de Otávio sobre si, forçou o mais doloroso dos sorrisos e assentiu lentamente. É uma oportunidade incrível, Léo. Você merece. As palavras saíram como vidro moído de sua garganta. A decisão estava tomada. Léo, com a voz trêmula, aceitou. Helena, vendo a maior transação da história de sua pequena galeria, quase chorou de alegria. Otávio sacou seu telefone. Cida, disse ele em uma ligação rápida. Prepare a transferência. 250 mil para a Galeria Alma da Terra. E comece os trâmites para a criação da Fundação Alencastro. O primeiro artista a ser agenciado será Leonardo Matos. Contrato de exclusividade total. 5 anos. Salário mensal de 30 mil reais, mais todos os custos de material e um ateliê. Prepare os advogados. Ele desligou. 30 mil por mês. Era mais do que Léo ganhava em 1 ano. Era dinheiro que o prenderia, que o tornaria dependente, que o transformaria de um artista boêmio em um funcionário de luxo. O resto da manhã foi um borrão para Beatriz. Advogados foram contatados por telefone. Contratos preliminares foram redigidos e enviados por e-mail. Otávio orquestrou tudo com uma calma assustadora, sentado em um banco rústico na galeria, como um rei em um trono improvisado. Beatriz observou Léo assinar os papéis. A mão que antes segurava a sua com ternura, agora assinava sua própria sentença, com uma caligrafia um tanto infantil. Ele estava vendendo seu passado, seu presente e seu futuro. E ele estava sorrindo. Ele não via a armadilha, via apenas a porta dourada da gaiola. Ao meio-dia tudo estava consumado. A arte de Léo, os frutos de sua alma, agora pertenciam a Otávio. O amante de Beatriz agora era, para todos os efeitos, empregado de seu marido. Eles almoçaram no mesmo restaurante da noite anterior. A atmosfera era completamente diferente. Léo estava eufórico. Falava sem parar sobre os planos para os ciclos do fogo, sobre como a visão de Otávio iria revolucionar sua carreira. Otávio sorria, paternalista, o grande mecenas nutrindo seu novo talento. Beatriz não disse uma palavra durante todo o almoço. Ela olhava para Léo, e o homem que ela via não era mais o seu amante. A paixão, a rebeldia, a autenticidade, tudo parecia ter sido ofuscado pelo brilho do dinheiro. Ele não era mais o seu segredo, era a mais nova aquisição de Otávio. Otávio se virou para ela, o sorriso ainda no rosto. Você está feliz, querida? Eu comprei o seu artista. Agora ele é nosso. A palavra nosso a fez estremecer. Ele havia tornado o caso dela algo compartilhado, algo que ele possuía junto com ela. Era a mais profunda, a mais perversa das humilhações. Ela não tinha mais um refúgio. Ele havia comprado seu santuário e planejava transformá-lo em um anexo de sua mansão. Naquela tarde, enquanto voltavam para Goiânia, o silêncio no carro era diferente do da vinda. Não era um silêncio de tensão, mas de derrota. Beatriz olhava a paisagem do cerrado e, pela primeira vez, ela se sentia como a terra após a queimada, nua, escura, coberta de cinzas, esperando por uma chuva que talvez nunca viesse. Otávio ligou o rádio. Tocava uma música de Almir Sater, a voz suave cantando sobre a melancolia do Pantanal. Otávio cantarolava junto, baixo. Ele estava feliz. Havia feito uma excelente aquisição. E o melhor de tudo, ele pensou, olhando de soslaio para o perfil de sua esposa petrificada, era que a peça principal de sua coleção nem sequer sabia que havia sido comprada. Ele agora era o dono do segredo.
E um segredo, para um colecionador como ele, era o item mais valioso de todos. O retorno à Goiânia foi como entrar em uma nova dimensão, uma realidade sutilmente distorcida. A mansão era a mesma, com sua arquitetura imponente e seus jardins impecáveis, mas a atmosfera dentro dela havia se tornado rarefeita, carregada de uma eletricidade invisível. Beatriz se movia pelos cômodos como uma sonâmbula, sentindo o peso do olhar de Otávio em cada passo. Ele não a acusava, não a confrontava. Pior, ele a tratava com uma cortesia exemplar, uma gentileza que era mais cruel do que qualquer grito. Ele a incluía nos planos para o nosso novo artista. Pedia sua opinião sobre a iluminação do futuro ateliê, transformando a traição dela em um projeto do casal. A construção do ateliê começou com uma velocidade vertiginosa, uma demonstração da eficiência implacável de Otávio. O antigo paiol de café, localizado nos fundos da vasta propriedade, a uma distância visível da casa principal, foi esvaziado, limpo e reformado em menos de 2 semanas. Equipes de arquitetos e operários trabalharam dia e noite. O que antes era uma estrutura rústica de pedra e madeira foi transformado em um santuário modernista para a arte. Paredes internas foram derrubadas para criar um espaço amplo e aberto e, com um pé direito monumental. O telhado foi substituído por clarabóias de vidro que inundavam o interior com a luz natural do cerrado. O piso de cimento queimado foi polido até brilhar. Equipamentos de última geração foram instalados. Cavaletes importados, um sistema de ventilação que eliminava qualquer cheiro de tinta, prateleiras de aço para armazenar as telas e um pequeno, mais sofisticado, sistema de som. Era a gaiola dourada perfeita. Léo mudou-se para o ateliê no início de outubro. Otávio organizou tudo. Um caminhão de mudança transportou as telas e os poucos pertences de Léo de seu galpão no setor sul. Beatriz assistiu da janela de seu quarto, o coração como uma pedra no peito, enquanto Léo, parecendo um menino em uma loja de doces, explorava seu novo reino. Ele caminhava pelo espaço imenso, tocava as paredes de pedra, olhava para a luz que jorrava das clarabóias, o rosto transfigurado pela alegria e pela incredulidade. Ele não via as grades, via apenas o ouro. A nova rotina se instalou com a rigidez de um regime militar. Léo chegava todas as manhãs às 9, como um funcionário qualquer. Ele pintava o dia todo em seu isolamento esplêndido. Otávio o visitava regularmente, geralmente no final da tarde. Eram as visitas do mecenas. Ele entrava no ateliê, as botas de couro caras fazendo um som nítido no cimento polido, e examinava o progresso de Léo. Beatriz era frequentemente convidada a acompanhá-lo. Eram os momentos mais torturantes de seu dia. Ela ficava parada ao lado de Otávio, enquanto os 2 homens discutiam a arte que havia sido o refúgio dela. Léo, ansioso por agradar, mostrava os primeiros esboços dos ciclos do fogo. Otávio analisava, fazia sugestões. Talvez mais vermelho aqui, Léo. Preciso sentir o calor, a violência do fogo. Ou, acho que este painel precisa de mais escuridão. A desolação antes do renascimento é o ponto crucial. Ele estava dirigindo a criação, moldando a visão de Léo à sua própria imagem. E Léo, grato e intimidado, aceitava. A dinâmica entre eles era clara. Otávio era o cérebro, o poder. Léo era a mão, o talento a ser comandado. As conversas entre Beatriz e Léo eram raras e sempre sob a vigilância, real ou implícita, de Otávio. Um bom dia tenso no jardim. Um olhar rápido e desesperado quando se cruzavam no corredor. O caso deles não havia terminado com uma briga ou uma despedida. Havia sido nacionalizado, expropriado. Agora pertencia a Otávio. Os jantares tornaram-se o palco principal daquela peça cruel. 3 ou 4 vezes por semana, Léo era convocado a se juntar a eles. Ele chegava limpo, mas ainda com o cheiro fraco de terebintina na pele, e sentava-se à mesa de jacarandá, onde Beatriz e Otávio tomavam seu café da manhã silencioso. Nesses jantares, Otávio era o anfitrião perfeito. Ele abria vinhos caros, contava histórias de suas viagens, fazia Léo rir. E ele sempre encontrava uma maneira de tecer a arte e o relacionamento deles na conversa, com uma sutileza diabólica. Sabe, Léo, disse ele em uma daquelas noites, Beatriz sempre teve um instinto para o talento. Ela o descobriu antes de todos. Ela viu o potencial. Eu apenas forneci os meios.
Nós somos uma boa equipe. Não somos, querida. Beatriz, que havia passado a tarde inteira com enxaqueca, apenas assentiu, um sorriso fantasmagórico nos lábios. Léo, embriagado pelo vinho e pelo sucesso, concordou. A melhor equipe. Em outra ocasião, Otávio trouxe um catálogo de um leilão da Sotheby's. Ele o abriu em uma página que mostrava uma pintura de Basquiat. Olhe isso, Léo, 20 milhões de dólares. Milhões de... E por quê? Porque ele tinha um patrono que acreditava nele, que o promoveu, que criou a narrativa. A arte por si só não é nada. É o mercado que lhe dá valor. E eu sou o mercado. Ele estava ensinando a Léo uma lição e humilhando Beatriz ao mesmo tempo. Ele estava mostrando a ambos que o mundo dela, o mundo da arte, da emoção, do conceito, era apenas mais um playground para homens como ele. Um lugar onde ele podia entrar, ditar as regras e comprar o que quisesse. Beatriz começou a se retrair. Ela passava a maior parte do dia em seu quarto ou na biblioteca, cercada por livros que não conseguia ler. A mansão, que já fora seu porto seguro, agora era um labirinto de espelhos que refletiam sua humilhação. Cada canto a lembrava de sua impotência. Se olhava para o jardim, via Léo caminhando em direção ao ateliê, seu amante transformado em empregado. Se olhava para Otávio, via o sorriso satisfeito do colecionador que havia adquirido suas peças mais raras. Ela emagreceu. Círculos escuros se formaram sob seus olhos. A beleza etérea que Otávio tanto admirara estava se tornando uma beleza frágil, quebradiça. Ele notava, é claro, ele notava tudo, mas o sofrimento dela era apenas mais uma prova de seu triunfo. Era o verniz final em sua obra de vingança. Um dia, ela não aguentou. Viu Léo sozinho perto da piscina, recolhendo algumas folhas que haviam caído na água. Otávio havia saído para uma de suas fazendas. Era a primeira vez em semanas que ficavam a sós, sem o risco iminente de serem interrompidos. Ela desceu, o coração batendo descontroladamente. Léo, ela chamou. A voz um sussurro. Ele se virou surpreso. O rosto dele estava mais magro, os olhos mais fundos. O brilho eufórico das primeiras semanas havia desaparecido, substituído por uma sombra de cansaço. Beatriz, você não deveria estar aqui. Nós precisamos conversar. Não há nada para conversar, ele disse, olhando nervosamente em direção à casa. Ele pode voltar a qualquer momento. Você está feliz, Léo? Com tudo isso, ela perguntou, a voz embargada. Com seu ateliê perfeito, seu salário, seu grande mecenas. Ele não respondeu imediatamente. Apenas olhou para a água azul e cristalina da piscina. Eu tenho tudo o que sempre sonhei. Pia, a chance de fazer meu trabalho sem me preocupar com nada. Você não tem nada, ela retrucou, a voz ganhando força. Você é um pássaro em uma gaiola. Você canta a música que ele quer ouvir. Você não vê o que ele está fazendo? Comigo? Com você? Léo finalmente a encarou. Havia dor em seus olhos. E o que você queria que eu fizesse? Recusasse? Continuasse sendo o seu segredinho sustentado com o dinheiro dele pelas suas costas? Pelo menos agora é tudo às claras. Às claras? Ela riu, uma risada sem humor. Nada está às claras, Léo. Tudo está na sombra dele. Nós estamos na sombra dele. Ele nos possui. Ele comprou meu silêncio e a sua alma. E você o ajudou. Uma porta se abriu na casa principal. Era Cida. O momento havia passado. Eu preciso voltar ao trabalho, disse Léo, a voz dura. Ele se virou e se afastou, deixando-a sozinha à beira da piscina. Beatriz o observou ir, e ela entendeu a verdade mais terrível de todas. Otávio não havia apenas aprisionado os dois. Ele os havia virado um contra o outro. Havia envenenado a única coisa que era dela, a única coisa que era real em sua vida. A cumplicidade, a paixão, a admiração que ela sentia por Léo. Tudo estava manchado pela vergonha e pelo ressentimento. Ela voltou para dentro. Subiu para seu quarto e se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta era uma estranha. Uma peça de coleção, cuidadosamente posicionada em uma prateleira de luxo, acumulando poeira. E ela soube que a vingança de Otávio estava quase completa. Ele não precisava trancá-la. Ela já estava em sua própria prisão. Novembro chegou trazendo as primeiras chuvas, que lavavam a poeira vermelha de Goiânia e faziam o ar pesado do cerrado finalmente respirável. Mas dentro do ateliê de pedra, a atmosfera continuava seca e estéril. A grande promessa dos ciclos do fogo estava se transformando em cinzas.
antes mesmo de a primeira chama ser pintada. Léo estava bloqueado. Ele passava os dias diante de telas brancas e monumentais, com o cheiro de material de arte novo e caro enchendo o espaço. Tinha todos os pigmentos, todos os pincéis, todo o tempo do mundo. Mas a inspiração, a força visceral que o definia havia desaparecido. Sua mente era um deserto. As ideias que antes fluíam como um rio, agora eram um gotejar hesitante. O problema era o silêncio perfeito do ateliê, o silêncio da expectativa de Otávio, o silêncio esmagador de Beatriz. A arte de Léo sempre nascera do caos, da urgência, da falta. Ele pintava porque precisava, porque era sua única forma de gritar para o mundo. Agora ele tinha tudo, e não tinha nada a dizer. Seus esboços eram técnicos, mas sem vida. As cores pareciam opacas, as linhas forçadas. Ele tentava recriar a energia do fogo, mas tudo o que conseguia era uma imitação fria. A paixão havia sido substituída pela obrigação. A cada final de tarde, quando ouvia os passos de Otávio se aproximando, sentia um calafrio de pânico, como um aluno despreparado para a prova. Otávio não o pressionava. Sua técnica era mais sutil. Ele olhava para o trabalho incipiente, a cabeça inclinada, e dizia coisas como: "Leve o seu tempo, Léo. A genialidade não pode ser apressada." Mas havia um subtexto em sua paciência, um peso em seu encorajamento. Era a paciência de um credor que sabe que a dívida será paga de uma forma ou de outra. A frustração de Léo começou a se transformar em algo mais sombrio, ressentimento. Ele olhava para a casa principal, para a janela do quarto de Beatriz e se sentia um tolo. Ele havia trocado a paixão dela, que era real ainda que clandestina, pela promessa de grandeza de Otávio. E agora estava perdendo ambos. Estava se tornando um pintor medíocre, um empregado bem pago, uma fraude. Beatriz, por sua vez, havia encontrado uma nova forma de rebelião, a apatia. Ela se tornou uma presença fantasmagórica na mansão. Parou de frequentar eventos sociais, de receber amigos, passava os dias lendo na biblioteca ou caminhando pelos jardins mais distantes, sempre com um livro na mão, como um escudo. Seu silêncio era diferente do de Otávio. O dele era sobre controle, o dela era sobre ausência. Ela se retirou da vida, do casamento, de tudo. Era uma greve de fome emocional. Se ele queria possuí-la, possuiria apenas uma casca vazia. Otávio percebia a mudança em ambos. Ele via a paralisia criativa de Léo e o esvaziamento de Beatriz. E, para sua surpresa, a vitória começou a ter um gosto amargo. Ele havia planejado cada passo de sua vingança com a precisão de um engenheiro agrônomo. Havia neutralizado a ameaça, reafirmado seu domínio, transformado os traidores em seus fantoches. Ele deveria estar se sentindo triunfante, mas o que sentia era um vazio crescente. Ele se sentava em seu escritório à noite, cercado pelo luxo que conquistara, e se sentia mais sozinho do que nunca. A mansão, antes um símbolo de seu sucesso, agora era um mausoléu para um casamento morto e uma arte natimorta. Ele havia vencido, mas o prêmio era o silêncio e a apatia. Ele colecionara o segredo, mas o segredo havia envenenado tudo ao seu redor. A ironia era esmagadora. Ele, Otávio Alencastro, o mestre do mundo tangível, havia tentado controlar o intangível, a arte, o desejo, a traição, e no processo havia destruído o pouco de vida que restava em sua casa. Uma noite, as rachaduras em sua fachada finalmente apareceram. Ele estava em seu escritório, revisando os relatórios de uma de suas fazendas, quando ouviu o som de vidro se quebrando. Correu para a sala de estar. Beatriz estava parada no meio da sala, o rosto banhado em lágrimas, um vaso de cristal chinês estilhaçado a seus pés. "Bia, o que aconteceu?" Ela o encarou, e pela primeira vez em meses havia fogo em seus olhos. Não o brilho da paixão por outro homem, mas o fogo da raiva pura, direcionada a ele. "Eu não aguento mais, Otávio," ela disse, a voz rouca. "Eu não aguento mais viver neste museu, ser uma das suas peças, observada, controlada, sem vida. Eu te dei tudo, Beatriz. Você não me deu nada," ela gritou, e o som ecoou pela casa silenciosa. "Você me tirou tudo, até o meu erro. Até a minha traição você roubou de mim e a transformou em um dos seus projetos. Você não queria me punir, você queria me possuir por completo, e você conseguiu. Parabéns.
Você é o dono de um monte de nada. Ele ficou sem palavras. A precisão da análise dela o desarmou. Ela havia entendido sua motivação mais profunda, a necessidade de controle absoluto que o guiava. E ele, ela continuou apontando na direção do ateliê. Você não o ajudou. Você o quebrou. Você tirou a única coisa que ele tinha de verdade, a raiva, a necessidade. Você o transformou em um animal de estimação bem alimentado. Um artista que não consegue mais criar. Essa é a sua grande obra, Otávio. A destruição de tudo o que você não pode entender. Ela se virou e subiu as escadas, deixando-o sozinho com os cacos do vaso e a verdade de suas palavras. Mais tarde naquela noite, Otávio caminhou até o ateliê. As luzes estavam acesas. Ele olhou pela parede de vidro. Léo estava lá dentro, sentado no chão, cercado pelas telas em branco. Ele não estava pintando, estava chorando. Um choro silencioso, de ombros sacudindo. O choro de um homem que perdeu a si mesmo. Otávio observou por um longo tempo, invisível na escuridão. A visão de Léo tão quebrado e desamparado não lhe trouxe satisfação. Trouxe uma estranha e incômoda sensação de parentesco. Ele, o bilionário todo-poderoso, e o artista falido, ambos estavam presos na mesma armadilha. Ambos haviam sido derrotados pela mesma vingança. Ele voltou para casa e se serviu de um uísque. Sentou-se na poltrona de couro em seu escritório e olhou para a escuridão. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente. Você é o dono de um monte de nada. Ele havia vencido. Havia humilhado sua esposa e seu amante. Havia provado seu poder. Mas a vitória era oca. Ele era um rei em um reino de fantasmas. Um colecionador em uma galeria de obras sem alma. E pela primeira vez em sua vida, Otávio Alencastro não tinha um plano. Ele havia chegado ao fim de seu mapa e descoberto que não havia nenhum tesouro, apenas um vasto e retumbante vazio. E o silêncio da casa, que ele mesmo criara, nunca lhe pareceu tão ensurdecedor. O dia seguinte amanheceu cinzento e úmido. A chuva fina da noite anterior havia deixado um rastro de melancolia sobre os jardins. A explosão de Beatriz e a visão de Léo em prantos haviam quebrado algo em Otávio. A máquina de vingança, que funcionara com tanta precisão, havia finalmente emperrado, suas engrenagens corroídas pelo ácido da verdade. Ele não foi para o escritório, permaneceu na mansão, um rei destronado vagando por seu palácio vazio. Evitou Beatriz, que também se mantinha reclusa em seu quarto. O confronto da noite anterior havia criado um abismo ainda maior entre eles, um silêncio que não era mais de tensão, mas de finalidade. No meio da tarde, ele viu Beatriz descendo as escadas. Ela não usava um de seus vestidos de linho flutuantes, mas um conjunto prático de calça e camisa. Carregava 2 malas. Seu rosto estava calmo, os olhos sem lágrimas, mas com uma resolução que Otávio não via há muito tempo. Ela parou no hall de entrada e o encarou. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma exaustão infinita. Eu vou embora, Otávio. A frase era simples, factual. Não era um pedido de permissão, nem uma ameaça. Era uma declaração. Para onde? Ele perguntou. A voz mais rouca do que pretendia. Não sei. Para a casa da minha irmã em São Paulo, por enquanto. Depois, eu decido. Preciso de um lugar onde o ar não seja pesado, onde o silêncio não grite. Ela fez uma pausa. Não vou levar nada. Apenas minhas roupas. O resto, a coleção, é toda sua. A ironia em suas palavras era sutil, mas afiada. E ele? Perguntou Otávio. A pergunta era uma necessidade, a última peça do quebra-cabeça que ele precisava entender. Beatriz balançou a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. Ele? Acabou, Otávio. Já tinha acabado há muito tempo. Talvez nunca tenha realmente começado. Era uma fuga, uma fantasia, e você a transformou em um pesadelo tão real que me fez acordar. Ela o olhou nos olhos. Eu não estou o deixando por você. Nem estou indo embora para ficar com ele. Estou indo embora por mim, para tentar encontrar o que sobrou de Beatriz Alencastro, ou talvez apenas de Beatriz. Um carro que ela obviamente havia chamado, buzinou discretamente do lado de fora. Adeus, Otávio. Ela se virou e saiu pela porta da frente, sem olhar para trás. Otávio a observou ir. Ele não tentou impedi-la. Sabia que seria inútil. Ele havia passado meses construindo uma prisão para ela. E agora, ela simplesmente havia aberto a porta e saído, deixando-o trancado do lado de dentro.
Sozinho na imensidão da casa, ele sentiu o peso de sua vitória. Era um peso esmagador. Ele caminhou lentamente até a parede de vidro que dava para os fundos da propriedade. Lá longe, a porta do ateliê se abriu. Léo saiu. Ele carregava uma mochila nas costas e nada mais. Ele olhou em direção à casa como se soubesse que Otávio o observava. Então, ele se virou e começou a caminhar pela estrada de serviço que levava para fora da propriedade. Ele não estava indo em direção ao portão principal. Estava simplesmente indo embora, a pé, deixando para trás o ateliê dos sonhos, o salário garantido, a carreira promissora. Ele estava escolhendo a incerteza, a pobreza, a liberdade. Otávio observou até que a figura de Léo desaparecesse entre as árvores. Ele havia abandonado o contrato, o luxo, a gaiola dourada. Ele, assim como Beatriz, havia escolhido a si mesmo, e Otávio ficou, o rei, o mestre, o proprietário. Ele caminhou pela casa. Cada objeto de arte, cada móvel de design, cada tapete persa parecia zombar dele. Eram coisas que ele havia comprado, mas que não possuíam vida nem calor. Ele entrou na adega, passou pelos vinhos de safras raras, entrou na biblioteca, viu as fileiras de livros que Beatriz amava. Tudo parecia o cenário de uma vida que não existia mais. Finalmente, ele foi para o único lugar que restava, o ateliê. A porta estava destrancada. Ele entrou. O cheiro de tinta ainda estava no ar, mas o espaço estava impecavelmente limpo. Léo não havia destruído nada. Ele havia simplesmente partido. As 12 telas monumentais para os ciclos do fogo estavam encostadas na parede, brancas, imaculadas, virgens. Eram monumentos ao fracasso. No centro do ateliê, sobre o cavalete principal, havia uma única tela pequena, a única que Léo havia pintado nos últimos meses. Otávio se aproximou. Não era um quadro abstrato, era um retrato de Otávio. Léo o havia pintado de memória, sentado em sua poltrona no restaurante em Pirenópolis. A semelhança era assustadora, mas não era a precisão dos traços que chocou Otávio. Era a expressão. Léo havia capturado algo que nem Otávio via em seu próprio espelho. Ele havia pintado a solidão, a fome insaciável de poder, a casca de controle e, por baixo de tudo, um vazio abissal. Era um retrato de um rei em um trono de cinzas. Preso à tela com uma fita adesiva, estava um pedaço de papel. O primeiro contrato que Léo havia assinado, na galeria em Pirenópolis. Estava rasgado ao meio. Otávio ficou parado, olhando para o seu próprio rosto, pintado pela mão do amante de sua esposa. Aquele quadro era a única coisa verdadeira que havia saído daquela vingança. Era a confissão de Léo, o veredito de Beatriz e sua própria sentença. Ele saiu do ateliê e caminhou de volta para a mansão. As luzes automáticas se acenderam quando o sol começou a se pôr, iluminando os cômodos vazios. A casa estava silenciosa, mas pela primeira vez, não era um silêncio que ele controlava, era um silêncio que o consumia. Ele foi até seu escritório e se sentou em sua poltrona de couro. Olhou pela janela a cidade que se iluminava. Ele era Otávio Alencastro, um dos homens mais poderosos do Brasil. Ele tinha tudo, e não tinha absolutamente nada. Ele havia colecionado a arte, havia colecionado o artista, havia colecionado a traição e a vingança. Mas no final, a única coisa que restava em sua vasta coleção era ele mesmo, uma peça rara e solitária em uma galeria escura, esperando que alguém finalmente apagasse as luzes.